Fala, gente! E o esporte é o campeão pernambucano de 2025. É tricampeão. 23, 24 e 25 foi o 45º título estadual da história do clube. O Retrô chegou pela terceira vez numa final de campeonato pernambucano em 9 anos de história. E mais uma vez bateu na trave. O esporte está comemorando. Mas não foi fácil não, viu? Longe disso, e a gente explica já já para você. Antes, aquele convite especial para você se inscrever aqui no canal Rembrandt TV, para você deixar o seu like, o joinha, para confirmar que você gostou, para que mais gente possa assistir aos nossos conteúdos. Muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. E vai lá, comenta muito, compartilha. Isso é muito bacana. E tem também os nossos podcasts, né? Os episódios do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias e tem muitas histórias legais. Bom, mas vamos lá, gente. Falar desse jogo do esporte, o jogo final. Primeiro, registrar o jogo da ida, né? Lá o Sport venceu na Arena de Pernambuco por 3-2, fez um bom primeiro tempo, abriu uma vantagem por 2-0, mas aí veio o segundo tempo e o Retrô foi melhor que o Sport no segundo tempo do jogo da volta. Chegou a empatar a partida e no finzinho, num lance de oportunidade criada pelo Pablo, ele conseguiu garantir aí a vitória e a vantagem que o Sport levou para a Ilha do Retiro. Chegando à Ilha do Retiro, nesse jogo da volta, nesse histórico 2 de abril de 2025 para os rubro-negros, com a conquista do tricampeonato, o Sport começou tomando as iniciativas do jogo, o Retrô mais defensivo. O Sport chegou a fazer 1-0, abriu o placar ali antes dos 25 minutos com o zagueiro Chico, que foi improvisado de lateral esquerdo. Lembrando que o Sport não tinha Igor Cariús, por protocolo de concussão, já que ele tomou uma bolada forte, chegou a ficar desacordado alguns instantes na partida contra o São Paulo, precisava cumprir 5 dias sem atividade física, foi o que ele fez, por isso não pôde participar dessa partida final contra o Retrô. E Dalbert, o outro lateral esquerdo, que tem revezado com Igor Cariús, ainda está entregue ao departamento médico. Com isso, o Pepa deslocou o zagueiro Chico para a lateral e colocou Lucas Cunha para formar a dupla de defesa com o português João Silva, com o Hereda na lateral direita. Kaique França, né, o titular no gol do Sport, capitão da equipe no final da partida, já que recebeu a braçadeira do Lucas Lima, que foi substituído. No meio de campo, Rivera, Sérgio Oliveira, Fabrício Domingues e Lucas Lima, um meia atacante. E jogando pelo lado do campo, o Lucas Lima não tem o mesmo desempenho que normalmente ele consegue jogando como meia central. E aí, para completar o time do Sport, o atacante Pablo e Christian Barletta. Esses 3 jogadores da frente foram substituídos no segundo tempo, né? Acabaram sendo substituídos. A outra substituição foi o Fabrício Domingues, acabou saindo para a entrada do Johan. Mas vem cá, vamos falar aqui do jogo, né? O Sport, então, como eu falei, começou tomando a iniciativa, fez 1-0 com o Chico antes dos 25 minutos, e ainda no primeiro tempo, reação do time do Retrô, que depois que tomou o gol, partiu para jogar. Aí disse, não, vou entrar, vou querer também jogar. E aí foi o que aconteceu. E Fernandinho desequilibrou. Deu uma arrastada na defesa do Sport, fez o passe para o gol, o cruzamento para o mascote deixar tudo igual ainda no primeiro tempo. Aí veio a etapa final, ninguém mexeu, a princípio, né? Inicialmente ninguém mexeu, e o Retrô foi quem partiu também para cima, né? Era quem estava precisando do resultado, porque o Sport tinha a vantagem do empate pela vitória conquistada lá na Arena de Pernambuco. E o jogo ficou nas mãos do Retrô a partir do momento que o Sérgio Oliveira, o português, com muita experiência, um jogador já de experiência de Liga dos Campeões, de seleção portuguesa, enfim, não era o que ele deveria ter feito. Muito pelo contrário, né? Ele deu um pisão, uma entrada por cima do jogador Júnior Fialho, que tinha acabado de entrar no time do Retrô, e foi o que aconteceu. Ele acabou expulso, tomou o amarelo, mas aí o árbitro de vídeo foi recomendado pelo árbitro, o árbitro de vídeo recomendou, né, ao árbitro do jogo para ver o lance. E aí foi lá o Paulo César Zanovelli, que é de Minas, da FIFA, ele fez uma boa arbitragem, foi lá, fez a revisão e trocou o cartão amarelo pelo cartão vermelho, e o português acabou expulso da partida. E aí complicou para o Sport, né? Com um jogador a menos, mesmo jogando pelo empate, ia ter dificuldades.
mas numa bola parada, Fernandinho, que foi o grande nome dessa última partida, com o passe para o gol do Mascote e com um belíssimo gol de falta, fez 2-1 para o Retrô. E aí, depois disso, o Retrô ainda tentou em alguns momentos, o Sport, de forma desorganizada, tentava também chegar ao gol para evitar a cobrança dos pênaltis, a decisão nos pênaltis, mas não conseguiu. O Retrô também não conseguiu ampliar a vantagem, terminou 2-1 e aí a decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis, 4-2 para o Sport, o Sport fez as 4 cobranças, aproveitou bem, 100% de aproveitamento, nem precisou da quinta cobrança, que seria o Lene Lobato, pelo que se falou. E o Retrô, das 4 cobranças, perdeu 2. Uma com o Grafite, que mandou a bola no travessão, e a última cobrança, a quarta e última, porque já não alcançava o Sport, foi Diego Guerra, que é filho do presidente do Retrô, né, do Laércio Guerra, assumiu essa responsabilidade da cobrança e aí acabou perdendo a penalidade. Kaique França fez a defesa e o Sport está comemorando o tricampeonato estadual, 45º título pernambucano da sua história. É legal para o torcedor do Sport, é comemoração, é tirar onda com os adversários, tem a hegemonia do futebol de Pernambuco aí, pelo número de títulos, pelas suas conquistas, mas o torcedor que estava na arquibancada, quem assistiu de casa, né, pela TV, pelo streaming, deve ter ficado preocupado, porque o Sport não conseguiu um bom rendimento. Nem no jogo de ida, só durante o primeiro tempo, já que lá o Retrô também não conseguiu jogar bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Retrô já melhorou e já superou o Sport, acabou ainda o Sport conseguindo o gol no finzinho com o Pablo, e no jogo da volta, a maior parte do tempo, o Retrô teve mais controle de jogo, teve mais iniciativa, teve mais bola, né, do que o Sport. E a preocupação? A preocupação é que o Sport é um time de Série A, é um time de muito mais investimento, mas é um time que não está conseguindo fazer com que a torcida tenha aquela confiança, porque está numa disputa de Série A que já foi iniciada no sábado, onde conseguiu um bom resultado, onde jogou relativamente bem para o que se propôs para o jogo, né? Um empate em 0-0 lá no Morumbi contra o São Paulo, mas pelo que tem acontecido com o Sport, o torcedor ainda não sente aquela confiança, aquela firmeza de que o Sport vai ter uma Série A tranquila, uma permanência tranquila na primeira divisão. Coisas boas, mais do que a permanência, podem pintar, podem surgir para o time do Sport nesta campanha. Mas o cenário, o que se apresenta, o que se mostra até agora, o que se mostrou até agora, não deixa o torcedor com essa confiança. O torcedor está desconfiado. Então, isso é um trabalho para a direção do Sport, para o técnico Pepa e sua comissão técnica, fazer uma avaliação do que é que está faltando. O planejamento está sendo executado de forma correta? Era isso que estava esperando o Pepa nesse momento da temporada? Sim ou não? Eis a questão, né? Então, é uma questão que eles precisam resolver, porque o investimento do Sport foi grande, o Sport tem jogadores que investiu uma grana alta, mas que ainda não foram aprovados pela torcida, né? Nem pela própria comissão técnica, porque, por exemplo, o Matheus Alexandre, o lateral direito, esse aí começou, teve algumas oportunidades como titular, mas não segurou a onda, não segurou a posição. Pode ter uma oportunidade mais à frente? É possível que sim, mas tem que mostrar mais bola. Outro jogador que também foi um grande investimento feito pelo Sport, o Carlos Alberto. Tem entrado até mais vezes que o Matheus Alexandre, mas é outro que não está conseguindo corresponder dentro de campo. Não está à altura do investimento. Então são pontos críticos do Sport. E aí você olha para o banco de reservas do Sport e você não percebe, você não enxerga jogadores numa qualidade próxima, na mesma qualidade, na mesma sintonia. Então, toda vez que precisa fazer substituição, o Sport tem sofrido, porque tem uma perda técnica nessas alterações. E para disputar uma competição como a Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport precisa mostrar mais. Se não vai investir, se não vai trazer outros jogadores, reforçar ainda mais essa equipe, esse investimento que foi feito já era para estar dando um retorno. Então o Sport precisa sim apresentar mais futebol, mais bola, para que o torcedor do Sport possa ter um pouco de tranquilidade durante a campanha da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda tem a sequência da Copa do Nordeste, né, também para o time do Sport. Então é isso, gente. Agora, lamentavelmente, né, no final, cenas tristes, cenas lamentáveis de briga entre jogadores dentro do campo. Chute para cá, empurrão para lá. Então, coisas que não correspondem, né? Não fazem bem ao futebol. A gente combate tanto essa questão de briga entre torcidas, e aí você vai e os jogadores brigam dentro de campo. Que exemplo eles estão dando aí para a torcida? Infelizmente,
O Zanovelli, o árbitro da partida, foi fazer a revisão no vídeo lá depois, certamente vai dar uma carregada na súmula, certamente vai ter jogador expulso depois do apito final, por causa da confusão, mas lamentavelmente fica esse registro negativo aqui dessa confusão entre os jogadores depois que o jogo foi encerrado. É isso, gente. Agradecendo mais uma vez aqui a sua companhia, a sua audiência, deixando um forte abraço e sugerindo para você também, além dos nossos conteúdos esportivos, as nossas entrevistas, as nossas conversas, os papos do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Tem muita história legal para você acompanhar aqui no canal Rembrandt TV. Vai lá, se inscreve, deixa o seu like, o joinha, né? Aquele joinha para confirmar que você curtiu o conteúdo. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que pintar um conteúdo novo e, claro, comenta e compartilha. Valeu, um forte abraço para você e até a próxima.